Graça e paz, meus irmãos. Mais uma vez estamos aqui para podermos aprender acerca da palavra do Senhor e da sua vontade para as nossas vidas. Desde já quero agradecer a cada um pela sua disponibilidade, pelo seu desempenho e poder aprender algo acerca da vontade de Deus, acerca daquilo que Deus quer para as nossas vidas. É bom estarmos juntos novamente para que nós possamos, neste momento, refletir sobre a palavra do Senhor, refletir sobre aquilo que Deus quer para as nossas vidas e refletir, meus irmãos, sobre a existência de Deus, a existência da vontade de Deus para as nossas vidas. Bom, meus irmãos, na aula passada nós falamos um pouco sobre Deus o Pai, Nós falamos sobre a onipotência, a onisciência, a onipresença, lembra? Se os irmãos não lembram, vamos lá na aula passada, que eu falei sobre Deus o Pai, a doutrina de Deus, tá? Tá aí na videoaula no YouTube, os irmãos acompanhem, porque eu estou fazendo o segmento da apostila. E nessa aula de hoje, nós vamos falar sobre Deus o Filho. Nós vamos tratar sobre a sua pré-existência, sobre a sua encarnação, sobre a sua humanidade e sobre a sua divindade. Então, meus irmãos, vou ler algumas coisas, vou deixar alguns textos bíblicos. Os textos bíblicos que eu deixar para os irmãos vai ficar de dever de casa para os irmãos, tá bom? Porque são bastante textos bíblicos, eu só vou mesmo comentar acerca do que está falando, acerca de alguns tópicos. E nesses tópicos, cada tópico aqui vai estar tratando, vai trazer algum texto bíblico que vai afirmar isso que eu estou falando, tá bom, meus irmãos? Mas, então, eu vou deixar para os irmãos procurar aí os textos bíblicos, refletir acerca de tudo que foi falado, amém? Mas, primeiramente, eu quero abrir com os irmãos no livro de Lucas, capítulo de número 1, versículo 26. Eu vou ler até o versículo 35 com os irmãos, amém? O Evangelho de Lucas fica logo após o Evangelho de Marcos, logo após o Evangelho de Marcos, no Novo Testamento. Lembra, meus irmãos, que teve uma aula que eu falei sobre os capítulos, sobre os versículos. O capítulo 1 é o número maior e o versículo é o número menor. Amém? Então nós vamos ler capítulo de número 1, o versículo 26 ao 35. Aí por que eu vou ler esse tanto de texto? Para a gente poder entrar no contexto que nós queremos entrar, tá bom, meus irmãos? Que Deus possa abençoar a vida de cada um neste momento. Vou ler. Diz assim o texto do versículo 26 do capítulo 1. No 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem comprometida a se casar com um homem chamado José, de descendência de Davi. O nome dela era Maria. O anjo veio onde ela estava e disse: Alegra-te, agraciada, o Senhor está contigo. Mas, ao ouvir essas palavras, ela ficou muito perturbada e começou a pensar que saudação seria essa. Então o anjo lhe disse: Não temas, Maria, pois encontraste graça diante de Deus. Ficarás grávida e darás à luz um filho, a quem darás o nome de Jesus. Ele será grande e se chamará Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. E ele reinará eternamente sobre a descendência de Jacó, e seu reino não terá fim. Então Maria perguntou ao anjo: Como isso poderá acontecer, se não conheço na intimidade homem algum? O anjo respondeu: O Espírito Santo virá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso, aquele que nascerá será santo e será chamado Filho de Deus.
Amém, meus irmãos? Bom, hoje nós vamos falar um pouco sobre Cristo, né? Sobre a sua pré-existência, sua encarnação, sua humanidade e sua divindade. Queridos irmãos, quando nós falamos sobre a pré-existência de Jesus, né, nós logo vamos lembrar que ela é provada, a sua pré-existência ela é provada lá no Antigo Testamento, né? Como eu falei dos textos bíblicos, está lá em Miqueias capítulo 5 e Isaías capítulo 9, versículo 6. Quando vamos nos deparar também no Novo Testamento, vai falar sobre a sua pré-existência, né? Sobre a sua existência antes do seu nascimento ali no ventre de Maria. E ela também é provada pelo Novo Testamento, lá em João capítulo 1, versículo 14 e versículo 8, capítulo 8 e versículo 58. Quando nós falamos da pré-existência de Deus, de Jesus, nós vamos ver ali em João também, que vai falar que no princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, o Verbo estava com Deus. Quando eu me deparo com essa palavra princípio, logo eu vou me lembrar lá em Gênesis, no princípio da criação. Quando Gênesis fala no princípio criou Deus. Então, quando eu me deparo com esses textos bíblicos, eu tenho um entendimento que Jesus, ele era, a sua existência já existia, como se diz, né? Antes da encarnação. Ele estava com Deus, e diz o texto de João que no princípio ele estava com Deus. E qual foi esse princípio? Eu entendo que nesse princípio, lá no princípio de Gênesis, né? Desde a fundação do mundo, Jesus já estava lá, junto com o Pai e com o Espírito Santo. A triunidade estava lá, o Deus Trino estava lá, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, ele já pré-existia, ele já existia antes da existência. Quando Jesus ele vem ao mundo, ele já vem em forma de homem, encarnado. Nós vamos ver o que significa encarnação, é estar em carne. Quando o texto vai falar que Jesus se encarnou, né? Ou seja, ele nasceu como homem. O nascimento virginal, predito em Isaías capítulo 7, versículo 14, e comprovado em Mateus 1,16, onde o pronome feminino empregado indica que o nascimento de Jesus veio por Maria apenas, sem a participação de José. Nós lemos o texto aqui em Lucas, que Maria ela não teve nenhum contato com José, que era o seu noivo, né? Na época, Maria estava noiva de José. Estava já para se casar com José. E na época, né, como uma lei moral daquele povo, até hoje para nós cristãos é assim, ela não tinha se deitado ainda com José. Então ela questionou ao anjo que veio avisar: como assim eu vou ter um filho, sendo que ainda eu não sou casada, não me deitei ainda com José? E o anjo diz que o Espírito Santo desceria sobre ela. Então, o nascimento virginal, predito em Isaías 7,14, comprovado em Mateus,
1,16, onde o pronome feminino empregado indica que o nascimento de Jesus veio por Maria apenas, sem a participação de José, né? Então nós vamos entender que o nascimento de Jesus, ele não foi vamos dizer, um nascimento de uma criança normal, né? De homem e mulher. Não houve uma participação masculina nessa parte. Não houve a participação do homem, e sim do Espírito Santo. O Espírito Santo desceu sobre Maria e onde Jesus ele teve a importância de estar ali no ventre de Maria. Mas quais foram as razões de Jesus nascer como homem? Nascer e viver entre nós como homem. Quais foram as razões que levou um Deus Filho, né? Descer na terra e existir entre nós, né? Muitos cientistas já tentaram, como se diz, desmistificar a teoria da Bíblia. Eles falam que queria desmistificar, mas a Bíblia ela não é mistificada, ela é comprovada. Já tentaram cientificamente provar que a Bíblia estava errada em qualquer momento das suas palavras, mas eles não encontraram erro. Porque existiu realmente. Jesus ele existiu historicamente. Mas quais foram as razões que Jesus ele veio para este mundo? A primeira razão foi revelar a Deus aos homens. Porque Deus, a Bíblia vai nos dizer que Deus ele é Espírito, né? Então, como eu vejo Deus? Certa vez chegou uma pessoa para Jesus e disse: como que eu vou ver Deus? Como? E Jesus vira para ele e fala: olha, quem vê a mim, vê o Pai. Eu sou representante do Pai. Quem vê a mim, vê o Pai. Ninguém vê a Deus, o Pai. Mas quem vê a mim, vê o Pai. Então, uma das primeiras coisas foi revelar a Deus aos homens. Outra coisa foi prover um exemplo de vida. Jesus, ele foi um exemplo de vida para nós, em todas as áreas da nossa vida. Tentaram pegar Jesus. A Bíblia vai ser bem enfática quando alguns escribas, alguns fariseus, alguns doutores da lei vão tentar pegar Jesus em alguma falha. Só que a Bíblia vai falar que eles não conseguiam pegar Jesus, não conseguiam fazer com que houvesse um gatilho de falha em Jesus para poder prender Jesus e fazer o que tiver que fazer. E eles não conseguiam achar essa falha. E é onde eles ficaram com muita raiva, porque Jesus realmente foi um exemplo de vida. Ele olhava para a prostituta, ele não olhava com um olhar de condenação, ele olhava com um olhar de perdão e de misericórdia. Ele olhava com um olhar que nós devemos olhar hoje, olhar de ajuda, de compaixão, de amor. Ele olhava para o cobrador de impostos, não como o que rouba de nós. Não, ele olhava com um olhar de perdão, olhava com um olhar de compaixão e dizia para ele: desce da árvore, desce daí de cima
e eu vou comer na tua casa. Eu vou estar do seu lado. Eu vou te ajudar. Esse foi o exemplo de Jesus para as nossas vidas. Ele olhava para aquelas pessoas necessitadas de pão e ele não via a dificuldade, ele via que poderia ter uma solução. E ele procurava essa solução. E ele encontrava essa solução. Então, Jesus ele foi o exemplo máximo de vida para nós. Se perguntarem quem que eu tenho que me espelhar, eu vou falar logicamente Cristo, Jesus. Ele foi uma pessoa, ele é uma pessoa excepcional. Jesus é o exemplo maior de vida. Se nós queremos realmente contribuir, ser uma pessoa que venha somar, multiplicar a vida de outras pessoas, temos que tomar Jesus como exemplo. Outra razão é prover um sacrifício pelo pecado. Em Hebreus capítulo 10, versículo 1 ao 10 vai falar sobre isso. Ele vai prover um sacrifício pelo pecado. Como eu disse em algumas aulas passadas, ele, quando no Antigo Testamento, o povo levava os seus sacrifícios para o templo ou para o tabernáculo para poder expiar ou fazer com que o seu pecado, a sua culpa, ela fosse perdoada. E esse sacrifício ele normalmente era um cordeiro novo, sem mancha, sem mácula, sem doença. E como representação dessa situação, Jesus ele se torna esse sacrifício para perdoar os nossos pecados. A Bíblia vai dizer que Jesus ele se entregou para que todas as nossas falhas, os nossos pecados, eles fossem perdoados. Por isso que hoje, meu irmão, minha irmã, você tem essa oportunidade de estar aqui na frente do seu celular, do computador, do seu tablet, alguma coisa semelhante, ouvindo essa palavra, esse ensinamento, porque Jesus ele foi como sacrifício levado para ser sacrificado em prol do pecado do povo, ele foi levado à cruz. E pela cruz, por esse sacrifício lá na cruz, nós estamos aqui hoje ouvindo a palavra de Deus. Ouvindo que você, meu irmão, minha irmã, não está aqui para ser condenado, mas sim para ser perdoado, amado. A Bíblia vai dizer que Deus amou o mundo de tal maneira. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, uma das razões por que Jesus veio ao mundo foi para prover um sacrifício pelos nossos pecados. Outra razão
que Jesus veio, se tornou carne e habitou entre nós para destruir as obras do diabo. A Bíblia vai dizer que nós éramos como ovelhas desgarradas, ovelhas sem pastor. Para que os irmãos entendam essa minha analogia, as ovelhas, uma fazenda de ovelhas, elas sempre são conduzidas por pastores, porque muitas das vezes elas se extraviam para outros caminhos. E nós estávamos assim, irmãos, sem pastor. Não tinha pastor para nos conduzir. Como ovelha sem pastor. E por causa disso, por causa dessa condição nossa, estávamos entrelaçados nas obras do diabo. Estávamos sendo levados a cada dia mais pela influência do diabo. Não conseguíamos perceber nem entender, porque para nós era normal, assim como é para algumas pessoas deste mundo que não conhecem a Cristo, como nós estamos conhecendo, né? Nós não conhecemos Ele completamente, mas estamos conhecendo. Por que estamos o conhecendo? Porque através da nossa vida diante dele, pelas nossas experiências, pela leitura da Bíblia, pelas nossas orações, estamos em constante aprendizado, conhecendo a Deus, ao Filho e ao Espírito Santo. Outra razão de Jesus estar entre nós, né? A questão de destruir as obras do diabo está em 1 João capítulo 3, versículo 8, né? Se os irmãos quiserem, né, ir lá, dar uma lida para entender um pouco o contexto. Outra razão é ser um sumo sacerdote misericordioso. Mas o que o sumo sacerdote ele fazia? Para que nós possamos entender. Em Hebreus capítulo 5, versículo 1 e versículo 2 vai falar um pouco sobre isso, né? Mas o sumo sacerdote misericordioso. O sumo sacerdote, para que nós possamos entender rapidamente, ele era o que levava, né, diante de Deus o sacrifício, imolava o sacrifício no altar, e também ele entrava no lugar santo dos santos. Lá no Antigo Testamento, vai falar sobre esse lugar santo dos santos, que ficava no tabernáculo, e ele era o que conduzia isso, conduzia os sacrifícios, ia lá, Deus falava com ele, e ele trazia para o povo aquilo que Deus queria. E ele é o sumo sacerdote misericordioso. Ele se entregou a si próprio como sacrifício, para que nós pudéssemos ter o perdão de Deus. Como eu disse em outra aula, Deus é justo. E sobre a justiça de Deus estávamos condenados. Só que Jesus, ele se entregou para que a justiça de Deus fosse empregada. A justiça de Deus ia ser empregada de toda forma, mas a justiça de Deus sobre nós foi imputada em Cristo. É por isso que nós estamos aqui neste momento. Então, ele é um sumo sacerdote
misericordioso. Além dele ser o sacrifício, além dele levar o sacrifício, ele levou a si próprio como sacrifício, para que nós pudéssemos ter vida e vida com abundância. Que alegremos na alegria da eternidade junto com Deus, com o Pai, com o Filho e o Espírito Santo na eternidade. E outra razão também está em Lucas capítulo de número 1, versículo 31 ao 33. Como eu já li aqui, cumprir a aliança davídica, né? Por que cumprir a aliança davídica? Porque no Antigo Testamento vai se falar muito que o Messias, né, ele nasceria. E ele nasceria numa aliança davídica. E Jesus, ele realmente está aqui comprovado. Se eu não me engano, eu acho que é eu acho que em Mateus também vai falar sobre a genealogia de Jesus. Em Mateus. Se os irmãos quiserem ir lá, acho que é no capítulo 1 de Mateus, vai falar sobre a genealogia de Jesus. Deixa eu ver, só confirmar aqui, meus irmãos. Genealogia de Jesus. Vamos ver onde está falando. Bom, depois que eu achar, eu falo para os irmãos. Então, na genealogia de Jesus vai tratar, está em algum dos evangelhos, eu acho que é Mateus mesmo. Vai tratar sobre isso, sobre a vinda de Jesus como uma aliança davídica. Ele veio de uma aliança, ele veio de uma genealogia de Davi. Ele veio cumprir essa aliança. Lucas capítulo de número 31 ao 33. E ficarás grávida, dará à luz um filho, a quem darás o nome de Jesus. Ele será grande, se chamará Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará eternamente sobre a descendência de Jacó, e seu reino não terá fim. Então Jesus, ele, como descendente de Davi, homem, mas ele teria um reinado eterno, espiritual. É isso que o texto está querendo dizer. E outra razão para nós terminarmos, e nós vamos dar continuidade, vamos falar depois sobre a sua humanidade, sua divindade. Hoje nós vamos falar só sobre isso, sobre as razões, né, que Jesus ele veio ao mundo, e sobre a sua pré-existência, né? E uma última razão que ele veio ao mundo para estar ao mundo foi também ser sobremaneira exaltado. Em Filipenses capítulo 2 e versículo de número 9, vai falar assim: por isso Deus também o exaltou com soberania e lhe deu o nome que está acima de qualquer outro nome. Então Jesus, ele foi exaltado por Deus e o seu nome está acima de qualquer outro nome. Como homem, ele foi exaltado, e como Deus. Então, Jesus, ele veio ao mundo não para saber se o mundo era bonito, não para saber se
como nós nos comportávamos, né? Qual que era o nosso sentir, o que nós sentíamos. Não. Jesus, como Deus pré-existente, ele já sabia disso. Ele entende o nosso entendimento porque ele nos criou. Ele não veio aqui, como muitos dizem, para ele entender o nosso sofrimento. Não. Ele já entendia. Amém? Então, Jesus ele veio para nos dar vida e vida com abundância. Ele, como diz o texto de João, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Tudo o que foi feito por Ele e por meio dEle. Amém? Que Deus possa abençoar a vida dos irmãos, e que na aula que vem nós vamos falar sobre a sua humanidade e sobre a sua divindade, né? Quais textos, né, que nos indicam, quais comprovações na Bíblia que nos indica que Jesus, a sua divindade, a divindade de Jesus, né? E também vamos falar sobre a sua humanidade, né? Quais textos bíblicos que nos indicam sobre a sua humanidade, sobre a sua condição humana. Amém? Que Deus possa abençoar a vida de cada irmão a cada dia mais e que possam ter entendido um pouco acerca da preexistência de Jesus e da sua encarnação, né? Quais foram as razões da sua encarnação. Amém? Que Deus possa abençoar a cada um. Vamos orar neste momento para que nós possamos dar finalidade a essa videoaula. Senhor, meu Deus e meu Pai, mais uma vez estamos encerrando mais uma videoaula. Senhor, meu Deus e meu Pai, quero te agradecer pela vida de cada irmão, de cada irmã. Senhor, que brevemente nós possamos estar juntos, falando acerca da sua palavra, tirando as dúvidas. Papai querido, Papai amado, eu sei que só ouvir acerca de algumas coisas não é o suficiente, às vezes tem que tirar algumas dúvidas, mas entendemos o momento que estamos passando e que a Tua vontade venha a ser derramada sobre as nossas vidas a cada dia. Continue abençoando este irmão, esta irmã, grandemente, Senhor, que a Tua vontade, Senhor, esteja sobre nós. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu quero te agradecer por cada vida, desde agora e para todo sempre. Amém.